Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. E eu quero que vocês de antemão já abrem em 1 Coríntios 15. Paulo está falando para a igreja de Corinto. No versículo 1: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Versículo 3: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é o apóstolo Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Quero só dar uma pausa aqui para a gente falar sobre essa parte, mas eu quero continuar lendo esse capítulo. Mas Paulo está aqui falando para a igreja de Corinto a respeito, relembrando, alguns aspectos que incluem a mensagem do Evangelho, alguns assuntos que completam a mensagem do Evangelho. E pelo que se percebe, a igreja de Corinto estava tendo uma certa dúvida em relação a crer na ressurreição dos mortos, não na ressurreição de Cristo, mas eles estavam duvidando, não estavam acreditando na ressurreição do corpo deles, que eles ressuscitariam dos mortos, assim como Jesus. Isso porque naquela época se tinha a crença do Império Romano, E a crença deles era qual? Eu acho que vocês vão relembrar um pouco da quem assistiu Hércules quando era criança, de que os gregos acreditavam que eles iam para um outro mundo, que seria o mundo dos mortos, Aí você vai lembrar de que tem aquele carinha, com um machado, não me lembro, uma ceifa, não sei, acho que é uma ceifa, não me lembro muito bem. E ele tem um barco e leva as almas para o outro lado do rio e tudo mais. Isso que eles acreditavam, E eles achavam um absurdo a questão do corpo se tornar um corpo vivificado, um corpo que não seria só alma, não seria, digamos, um ser material, um ser corpóreo, que a gente pudesse tocar. E o cristianismo, Jesus, ele trouxe justamente essa mensagem de que nós vamos ser, sim, nós vamos ter um corpo palpável, assim como o de Cristo, Que assim como ele pôde comer com os seus discípulos na mesa e, inclusive, seus discípulos tocavam nele, depois ele ser ressuscitado, dele estar com o corpo ressurreto, Aí sim, eles não acreditavam nessa possibilidade e justamente Jesus, ele trouxe essa esperança de vida eterna, de realmente nós poder ter o mesmo corpo ressurreto que ele, Mas uma das verdades que as Escrituras nos traz,
é de que a ressurreição dos mortos, ela compõe a mensagem do Evangelho. E a outra verdade é que se nós não acreditamos na ressurreição dos mortos, nossa fé é inútil. E Paulo fala sobre isso. Se nós não cremos que vamos ressuscitar dos mortos, nossa fé é inútil. O que Cristo fez foi inútil, tá? Até inclusive, Paulo mesmo vai continuar falando ali, e nós vamos ler, que não acreditar que nós vamos ressuscitar dos mortos é o mesmo que não acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque daí nós estamos invalidando, nós estamos tornando o que Cristo fez, o que Cristo venceu na cruz, como uma inutilidade, não foi válido. Não foi válido, foi uma morte inútil, né? Foi o que ele viveu, o que ele teve que sofrer, foi inútil, né? E essas seriam, então, verdades do Evangelho para nós, para o nosso coração, essa esperança de que haverá a vida eterna, né? Uma vida com Deus. Então, do versículo 1 ao 15, de 1 Coríntios 15, Paulo vai defender a verdade das Escrituras a respeito da ressurreição dos mortos, né? Inclusive, ele vai trazer ali frases tipo, segundo as Escrituras, ou conforme, né, foi dito para ele, né, foi pregado para ele, baseado nas Escrituras, né? Isso quer dizer que a mensagem do Evangelho chegou a ele e ele está zelando, está tentando, né, ser totalmente fiel à mensagem que lhe foi anunciada, passando para esses irmãos uma mensagem do Evangelho intacta, né? Ele está tendo aqui um cuidado muito grande em transmitir, em pregar realmente a verdade das Escrituras. E ele que, além de estabelecer essa confiança que nós podemos ter no Antigo Testamento, né, que já está anunciando, né, nós vemos passagens do Velho Testamento anunciando que Jesus iria ressuscitar dos mortos e que nós iríamos também ressuscitar com ele. E é isso que Paulo está defendendo aqui, que não foi algo que ele criou, ou não foi algo que foi de uma hora para outra homens que criaram, mas foi algo que Deus falou antes mesmo de Jesus vir, antes mesmo do Messias vir, anunciando através dos seus profetas. E além dessa primeira etapa, então, de Jesus, né, Paulo está falando que Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, né? Paulo queria que isso ficasse bem esclarecido para os irmãos de Corinto, né? E que através da morte dele, né? Através da morte dele, nossos pecados foram perdoados. Porque sem a ressurreição dos mortos, é inútil. Como eu falei para vocês, a nossa fé é inútil. E anula totalmente essa verdade de que nossos pecados foram perdoados. E isso nós vamos ver mais adiante. Paulo, então, além de entregar uma mensagem intacta e ter essa preocupação, né? Ele também, com o objetivo de deixar bem claro isso, que a ressurreição dos mortos é uma verdade baseada nas Escrituras, né?
já desde o Antigo Testamento. Paulo também possivelmente estava pensando em Isaías 53, do versículo 3 ao 12, tá? Onde fala sobre a morte substitutiva de Jesus, né? E a sua ressurreição, né? Porque a gente vê ali em Isaías que ele veria os frutos do seu penoso trabalho. Isso significa que o trabalho dele teria frutos, o sofrimento dele geraria frutos, né? E só alguém vivo poderia ver esses frutos, não é mesmo? Então, da morte de Jesus, além de outras passagens que anuncia também a ressurreição dos mortos, como Oséias 6, no versículo 2 eu queria que vocês abrissem. Então, no versículo 1, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. No versículo 2, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E lá em Mateus 12, no versículo 40, diz assim: antes os fariseus vieram, né, questionando Deus de que que o Mestre poderia então dar um sinal de que ele era o Messias, né? E aí Jesus ele responde no versículo 39: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, vocês sabem, né, da história de Jonas. Lá em Jonas 1,17 fala que ele ficou então 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, né? Era um sinal de que já anunciando o que iria acontecer com Jesus. E assim lá em Mateus 24, né, pra gente ficar bem, que isso fique bem claro, bem esclarecido, né? Para nós, é de que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para aquilo que ele precisava passar, que era o sofrimento, né? E a morte e ressurreição. Então, em Lucas 24, no versículo 25 e 27, diz assim: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então vejam que, né, as Escrituras anunciavam já que Jesus precisava passar por tudo que ele passou, né? No versículo 5 de 1 Coríntios 15, fala que Jesus ele apareceu para Cefas e para os discípulos, né? E Cefas é o nome em aramaico dado para Pedro. E a gente sabe que, lendo os evangelhos, Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu primeiramente para Pedro e para João, né? E aí depois ele apareceu para os demais discípulos e consta então aqui que ele apareceu para outros seguidores dele, né? Como suas testemunhas, inclusive, né? Para Matias, que foi o substituto de Judas. Isso significa então, tá? Paulo está falando aqui que os apóstolos, o que, digamos, qualificaria para o apostolado seria isso, seria então que eles tivessem visto Jesus ressurreto, tá? Paulo acreditava que não haveria mais apóstolos depois dele, no caso, tá?
Inclusive ele aparece para Tiago, que era o seu irmão, né? Em Gálatas 1:19. Ele é o líder, ele se torna líder da igreja em Jerusalém, tá? E assim, para os seus seguidores. Lá no versículo 12 ao 34, quero que vocês abram lá novamente, em 1 Coríntios 15, lá no 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos ditos como falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Eu quero que vocês prestem bem atenção que Paulo aqui ele repetiu 2 vezes praticamente o mesmo versículo, mesmas palavras, no caso. E aí ele finaliza dizendo, então vocês permanecem em seus pecados. Se nós não cremos na ressurreição dos mortos, nós ainda estamos em nossos pecados. Então, como eu falei desde o início, se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se nós não cremos que nós vamos ressuscitar com Cristo, nós estamos anulando aquilo que Cristo fez. Se nós não cremos que a ressurreição, a nossa fé ela é inútil. E terceiro, isso significa que nós ainda estamos em nossos pecados. Versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Versículo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados com Cristo, em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui ele está falando da autoridade suprema de Deus, tá? O Deus Pai, que deu a Jesus toda a autoridade e que Jesus, ele se submete a essa autoridade de Deus, mesmo ele sendo Deus, né, assim como Deus Pai, mesmo ele tendo, né, mesmo poder, né, que o Deus Pai. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles?
e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia, morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Olha só que a seriedade de Paulo ao falar, né, a respeito, né, da gravidade que isso causaria em não crer nessa verdade que é a ressurreição dos mortos. Né? Ele aqui no versículo, ele termina o versículo 18 dizendo assim: e ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E realmente, se nós cremos que existe só essa vida aqui, que não existe uma vida eterna, não existe uma vida com Deus na eternidade, então tudo que Jesus fez, além de ser inútil, sem um propósito final, nossa fé também não tem um propósito, não tem um foco, não tem como a gente diz, né? Que a nossa jornada ela é como uma corrida. Então, lá no final da corrida existe uma recompensa, né? Então, nós estamos correndo em vão. Nós estamos numa corrida que não há uma recompensa. E a recompensa é a vida eterna. A recompensa é estar com Jesus. Então, Paulo aqui fica muito indignado, né? Eu posso dizer essa palavra, porque essa verdade ela precisaria estar firmada em nossos corações. E trazendo para o nosso dia a dia, hoje a gente pouco fala sobre a ressurreição dos mortos, né? Então, Paulo argumenta então que existe uma relação direta entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição futura do nosso corpo mortal, né? E ele vai então dizer que se nós não cremos que nós vamos ressuscitar dos mortos, isso significa que Cristo não ressuscitou, né? E no versículo 12 ali, ele fala, então, ressuscitou dentre os mortos, né? Alguns coríntios que estavam negando, né? Não que Jesus, eles não, como eu falei para vocês, eles não negavam que Jesus tinha ressuscitado. Eles não acreditavam na ressurreição da pessoa, né, ser vivificada, daquele que estava em Cristo, né? Mas aí Paulo então intensifica isso duas vezes, né, no versículo 12 e depois de novo no versículo 19, que negando essa verdade estariam negando o que Cristo, né, venceu por nós. Que ele venceu as autoridades das trevas, ele tomou as chaves do inferno, ele pregou para os mortos que estavam lá, para ter a oportunidade de serem salvos, porque a salvação chegou para eles também. Então, estaríamos negando então a ressurreição física e corporal de Cristo, né? E no versículo 17 fala: vocês ainda permanecem em seus pecados, como eu falei para vocês. Então, a prova de que a morte de Cristo foi um sacrifício substitutivo e eficaz foi para perdoar os nossos pecados. Foi um sacrifício suficiente, absoluto. Não precisamos de um outro Salvador. Nós não precisamos mais sacrificar animais,
porque Cristo já morreu por nós, entregou o seu sangue por todos nós, para que pudéssemos então receber o perdão de Deus, né, sobre os nossos pecados, mediante sim o nosso arrependimento e a nossa fé em Cristo Jesus, né? E ele deixa isso aqui bem claro, né? E inclusive ele insiste que no fato de que Jesus ressuscitou, então sua morte, né? Então significa que a sua morte não pagou pelos nossos pecados. E que não há nenhuma esperança para a vida com Deus na eternidade. Olha só a gravidade. E no versículo 18 e 19, Paulo cria que aqueles que morriam já iam para junto do Senhor após a morte, né? E antes de serem ressuscitados. No entanto, ele também acreditava que a existência eterna daquele que está em Cristo é uma existência corpórea, né? Literalmente nós temos um corpo físico ressurreto. A gente não sabe como seremos, mas nós teremos este corpo vivificado, esse corpo palpável, né? Imagina, e ele fala que se não há tal existência, tampouco há vida eterna. Então tudo aquilo que Jesus fez, inclusive na oração que ele fala em João 17, que ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Então tudo isso não tem validade nenhuma. E no versículo 20, a ressurreição de Cristo, então, Jesus fez questão de o verem, né? De o verem ressurreto, para serem suas testemunhas, né? E aqui, então, Paulo, ele fundamenta essa verdade das testemunhas de que pessoas tiveram que vê-lo, pessoas viram ele, testemunharam de sua ressurreição, né? E isto muda tudo. Se Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, então Cristo é a verdadeira primícia. Ele é aquele que ressuscitou por primeiro, né? E, além de ser o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? Quero que vocês abram lá em Romanos 8:29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é o primogênito porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? E também quero que vocês abram em Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Então, o corpo ressurreto de Cristo é, digamos, uma amostra, né, de como seremos, né, com o corpo glorificado, com o corpo ressurreto. E no versículo 22, diz assim: em Adão todos morrem, né? Mas em Cristo todos seremos vivificados nele. Então, por causa de Adão, né, representa então toda a humanidade seguia o curso, né, que era, nós estávamos destinados à ira de Deus, ao inferno eterno. Mas aí Cristo vem, e ele vem para trazer um novo vivo caminho, onde nós temos acesso à presença de Deus, onde nós temos a graça do Senhor sobre cada um de nós, e essa graça nos levando, né, para
a salvação, né? Para justamente essa esperança de um corpo ressurreto, né? E no versículo 23, quando que isso irá acontecer? Quando que nós vamos ter um corpo ressurreto? Quando vai ter, então, a ressurreição dos mortos? Quando Cristo retornar. Quando Cristo voltar, então, todo o seu povo e de todas as épocas receberá o seu corpo ressurreto. Nunca mais nós seremos sujeitos à fraqueza, à enfermidade, ao envelhecimento ou à morte. Todos que até lá morreram vão ressuscitar, né? Não como um espírito sem corpo, mas com um corpo material, palpável. Então, além disso, no versículo 24 e 27 de 1 Coríntios 15, fala que tudo vai ser sujeitado, né? Tudo vai ser posto debaixo dos pés de Jesus, né? Cristo reinará sobre todas as coisas, mas ele não deixará de estar sujeito a Deus Pai, né? Isso, inclusive, ele vencerá a morte por completo. E isso é uma alegria para nós. Isso teria que ser algo que faria nós pular de alegria, porque Cristo vencerá a morte por nós. E quando os crentes, né, quando nós, enfim, ressuscitarmos dentre os mortos, haverá então a destruição da morte por completo. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios 15, 54 e 55, em Hebreus 2, 14 a 15, em Apocalipse 20, do 13 ao 14, e do versículo 21 ao versículo 4. E para finalizar, eu queria que vocês abrissem em Apocalipse 20, do 13 ao 14. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha só que maravilhoso. E no versículo 21, versículo 4, e lhes enxugará os olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos fechar os olhos. Pai, eu quero te agradecer por esta aula. Eu quero te agradecer porque mesmo tendo todos os nossos empecilhos para gravar essa aula, Senhor, nós gravamos em Teu nome, Jesus, para glorificar o Senhor. E eu quero muito, Espírito Santo, que essa verdade das Escrituras esteja firmada em nossos corações. Essa esperança, Senhor, esteja viva. Ou até mesmo como Paulo falava, assim, como Paulo escreveu, que a esperança esteja como âncora firmada em nossa alma, Senhor. Essa esperança do retorno de Cristo, essa esperança de que vamos ressuscitar com Ele e viveremos com Ele. Sim, que essa seja a nossa esperança todos os dias, esse seja o sentido da nossa vida. O buscar conhecer a Deus é buscar a vida eterna. Nós não estamos correndo para lugar nenhum, nós estamos correndo para um lugar